Pois muito bem, então nessas formações sobre Santo Agostinho, nós vamos falar agora sobre esse livro bastante importante, que é o livro da doutrina cristã, a doutrina cristã de Santo Agostinho. Eu vou tentar fazer da maneira mais fácil possível essas formações, mas reconheço que o livro da doutrina cristã de Santo Agostinho não é um livro fácil, né? É um livro em que Agostinho ele sintetiza praticamente todos os seus conhecimentos filosóficos, teológicos, científicos, artísticos, né, retóricos. Então, na verdade, é um pequeno manual da educação cristã. Tá? É um pouquinho o itinerário que o próprio Agostinho seguiu nos seus estudos, nas suas leituras, na sua formação. Tá? Então, para quem trabalha com educação, eu acho que é um livro interessantíssimo para vermos o que Agostinho, em primeiro lugar, ele estudou, e depois o que ele propôs para um educador cristão para ensinar para os jovens, para os adolescentes, né, para as crianças, em geral, para o grande público que quer aprender a doutrina cristã. Tá? Então, espero que essas formações desse semestre possam ajudar vocês a entender um pouquinho o que Agostinho entendia por educação cristã. E aqui nós não estamos falando de mera pedagogia, né? Vai além da pedagogia. Nós poderíamos dizer, é um ensino cristão, é a cultura cristã, né? Esse livro é difícil até mesmo de traduzir, né? O livro da doutrina cristã. Talvez a melhor tradução desse livro seria o ensino cristão, ou, se vocês quiserem, o ensino da cultura cristã, né? Talvez seria a melhor tradução. E nós vamos ver por quê, né? Então, eu quero apresentar para vocês, justamente nessas formações, o livro da doutrina cristã. Um livro escrito em 4 livros, né, por Santo Agostinho. E, repito, não é um livro fácil de ler, né? E vamos começar então com o título da obra. O que significa o título de doutrina cristiana, né? Como diz Agostinho, de doutrina cristiana, ou seja, sobre a doutrina cristã. Então, para que a gente possa entender o que significa esse livro, o título doutrina, no latim, ele vem do verbo doctio, no latim, que significa ensinar. Por isso, nós podemos dizer que doutrina é ação ou efeito de ensinar, o efeito de doctio. Então, doctio, daí vem a palavra no português, docente, né? O docente, ou seja, é aquele que ensina. A doutrina é um ensinamento, é o ensino, é o resultado, é a ação de praticar o verbo ensinar, o verbo doctio. Então, o livro da doutrina cristã não é um livro, digamos assim, de teologia, né? Santo Agostinho, claro, ele vai falar também da importância da teologia no ensino cristão, né? Mas não é um livro de teologia que fala da doutrina. Nós, quando pensamos na doutrina, né, a gente pensa na doutrina da fé, né, no catecismo, então vai ser um estudo do catecismo. Não, quando Agostinho fala de doutrina, ou seja, a doutrina, ele está pensando no verbo doctio, ou seja, no ensinar. Então a doutrina é o resultado, é o fruto daquele que ensina. Portanto, nós podemos dizer, é o ensinamento, é a instrução cristã. Então, nós poderíamos traduzir o título dessa obra como a instrução cristã, ou seja, o ensino cristão. Neste livro, portanto, Agostinho aborda o ensino cristão, né? A instrução cristã.
O livro primeiro, nós vamos ver, ele traz a doutrina cristã na acepção moderna da palavra, né? Quando a gente pensa na palavra doutrina, por exemplo, a gente pensa na Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ou seja, que ensina os dogmas, que ensina a doutrina da fé. Não, doutrina aqui é o ensinamento em geral, o que a igreja ensina, né? E como aprender esse ensinamento. Já os livros segundo, terceiro e quarto fala precisamente do ensino cristão, ou seja, de como aprender, livro segundo e terceiro, e como ensinar, livro quarto. Então, na verdade, esse livro, o De Doutrina Cristiana de Santo Agostinho, é uma verdadeira síntese, é um manual da educação cristã. Nós veremos um pouquinho quando Agostinho começou a escrever esse livro e a importância que tem esse livro para, digamos assim, a formação da cultura ocidental. Esse livro é uma síntese da educação, da nova educação que surge a partir do cristianismo, né? Então, a partir desse livro de Santo Agostinho, a cultura ela começa a se modificar, né? Agostinho, o que ele faz? Ele se baseia na cultura clássica greco-latina, mas ele vai além dessa cultura greco-latina e propõe uma nova cultura, um novo ensinamento, que é justamente nós vamos encontrar nesse livro, né? Quem é educador, quem é educadora, né? Pois se preocupa, em primeiro lugar, com o aprendizado, né, dos seus discípulos, dos seus alunos, né? E Santo Agostinho aqui, ele também se preocupa no aprendizado por excelência, que é o aprendizado das Escrituras. Como aprender a ler, como ler, como, digamos assim, obter o resultado como aprender e ensinar as Escrituras Sagradas, né? Então, Santo Agostinho, ele vai se basear no ensino antigo, aquilo que a gente chama o ensino clássico, né, a educação clássica, mas ele vai superar a educação clássica através justamente da novidade da doutrina cristã, da fé cristã. E a partir desse livro de Agostinho, nasce uma nova cultura. Não é uma cultura que abandona a cultura antiga, ao contrário, né? Nós podemos dizer que a cultura antiga ela é batizada através, pois, desse projeto de nova cultura de Santo Agostinho, né? E nós também temos que pensar, ou seja, nós vivemos numa cultura neopagã que necessita de evangelização, que necessita outra vez encontrar-se com o Evangelho de Cristo, né? Então Agostinho, ele, por assim dizer, ele aproveita o que havia de melhor na cultura grega e na cultura latina, dá cidadania cristã para esses elementos da cultura clássica, e agora ele, a partir dessas bases de verdade da cultura antiga, ele vai construir a educação cristã, né? Então, hoje em dia, vocês vão escutar muito pessoas falando da educação clássica, né? Então, vamos outra vez propor a educação clássica, sei lá, o trivium, o quadrivium, a educação medieval clássica, né? O estudo das artes liberais, etc. Santo Agostinho, é verdade que ele se apoia na educação clássica, mas ele vai além, ele supera a educação clássica justamente com o ensino da educação cristã. E ao centro deste ensino está a Sagrada Escritura,
nós vamos ver, né? A Sagrada Escritura é o centro da nova cultura, é o centro da nova sabedoria. Então, por que Agostinho escreveu essa obra, A Doutrina Cristã, né? Que, como nós dizíamos, poderíamos traduzir como o ensino cristão ou a instrução cristã. De fato, se vocês lerem a mais recente tradução em italiano, feita pelo um professor meu lá do Instituto Patrístico Agostiniano, um leigo, professor Manlio Simonetti, né? Faleceu em 2019, ele, quando traduziu esse livro ao italiano, fez uma nova tradução e uma edição científica do livro de Agostinho. Ele traduziu precisamente como a instrução cristã, né? L'instruzione cristiana. Por que Agostinho escreveu esse livro sobre o ensino cristão? Então, em primeiro lugar, havia um projeto juvenil de Agostinho, juvenil, né? Ele tinha 30 anos de idade, aproximadamente 30 anos de idade, né, quando ele se converteu, mas digamos assim, era ainda jovem, né? Era um adulto, começando a idade adulta, aos 30 anos, pois ele tinha um projeto de escrever sobre todas as disciplinas liberais, sobre todas as artes liberais, né? No livro das Retratações, que ele escreveu bem no final da vida, entre os anos 426 e 427, Agostinho ele vai falar desse projeto que ele tinha, quando recém-convertido, de escrever sobre todas as artes liberais. E por quê? Porque Agostinho, em um primeiro momento, ele pensava que para poder entender as escrituras era necessário estudar antes as artes liberais, ou seja, estudar gramática, estudar a música, a poesia, a geometria, a aritmética, né, a retórica, a lógica, a astronomia. Sem as artes liberais, Agostinho, em um primeiro momento, entendia que era muito difícil você entender as Sagradas Escrituras, né? Esse projeto juvenil é abandonado em parte por Agostinho, né? Agostinho ele abandona, em certo sentido, um pouco esse projeto, porque ele se dá conta de que pessoas simples, que nunca estudaram gramática, às vezes até analfabetas, né? Que nunca estudaram, que não sabem nem ler e nem escrever, mas que têm um conhecimento profundo das escrituras, né? Então, Agostinho, em certo sentido, ele abandona, mas não totalmente, né? Porque em todas as obras de Agostinho a gente vai ver uma grande influência das artes liberais, né? Sobretudo da retórica, da dialética e da gramática, né? E também um pouquinho da filosofia, da música, né, da poesia. Ele usa muito os poetas, sobretudo Virgílio, né? Então ele, quando era jovem, ele tinha esse projeto em preparação para entender as escrituras, ele escrever sobre a gramática. E no livro das Retratações, como eu repito, esse é um livro que ele escreveu bem ao final da vida, poucos anos antes de morrer, entre os anos 426 e 427, Agostinho, ele vai lá na biblioteca dele, por assim dizer, né? E ele passa revista em todas as obras que ele tinha na biblioteca e ele coloca um pouco ordem nessas obras, né? Dizendo quando ele começou a escrever tais obras, né? Então é o livro das Retratações, onde inclusive ele revisa alguns termos, algumas expressões, ele corrige algumas expressões, né? Então o livro das Retratações é interessante do ponto de vista histórico, porque é Agostinho falando sobre aquilo que ele escreveu. Aí ele faz uma pequena síntese, apresenta o porquê de ele escrever as coisas, né? E no livro primeiro das Retratações, no capítulo 6,
ele vai falar desse projeto juvenil de escrever sobre as artes liberais, né? E ele diz assim: ele diz, durante o mesmo tempo em que estive em Milão, ou seja, pouco depois de receber o batismo, né? Para receber o batismo, também tentei escrever os livros sobre as disciplinas de disciplines, né? Então, aqui esse livro sobre as disciplinas não é um livro, ok? É um projeto de falar sobre as artes liberais, escrever sobre as disciplinas. É interessante porque, assim como doutrina vem de doctio, o verbo ensinar, disciplina vem do verbo disco, que significa aprender. Né? Então, as disciplinas, nós poderíamos traduzir, é o livro sobre os aprendizados, os instrumentos para aprender. Então, Agostinho, ele queria, recém-convertido, ele queria escrever os livros que serviam de instrumentos para o aprendizado, né? E quais são esses livros? Ele diz, né? Então, eu queria escrever sobre as disciplinas, ou seja, os instrumentos para o aprendizado, né? Disco, no latim, significa aprender. Disciplina é o resultado do aprender, né? Perguntando àqueles que estavam comigo, né, os seus amigos, a sua mãe que estava ali com ele, né, antes do batismo, e que não desgostavam desses estudos, né, desejando chegar ou prosseguir com um passo seguro desde o corpóreo, né, desde as coisas materiais até as coisas imateriais, incorpóreas. Mas destas disciplinas, só consegui terminar o livro sobre a gramática, o De Grammatica, que depois eu perdi na biblioteca, né? Então, o mesmo Santo Agostinho já não encontrava mais onde estava o livro sobre a gramática. Ele mesmo perdeu. Ele lembra que ele tinha escrito um livro sobre a gramática, mas que ele perdeu na biblioteca dele, né? Perdeu alguém, né, passando ali na biblioteca, típico, né? Oh, empresta esse livro aqui para mim. Pega emprestado e não devolve mais, né? Então, o livro da gramática, Agostinho já não sabia onde foi parar, né, no final da sua vida, mas ele lembra que ele tinha escrito um livro sobre a gramática, que depois eu perdi na biblioteca. E os 6 livros sobre a música, ou de música, que nós temos ainda hoje, nós temos esse livro sobre a música, né? Ou seja, sobre a poesia. Né? Música e poesia para os antigos eram a mesma coisa. Né? Então, Agostinho, ele escreveu um livro sobre a poesia, que é de muito difícil leitura. Talvez o único livro mais fácil de ler do livro da música é o livro sexto, onde ele faz uma espécie de teologia da música, né? Então ele vai dos sons materiais até os sons, os ritmos, por assim dizer, espirituais, né? Das virtudes, dos dons, da graça, etc. Ele faz uma espécie de ascensão através da beleza dos sons, do ritmo poético, até a beleza das coisas de Deus, das coisas espirituais, né? O livro sexto talvez é o mais recomendado ler do livro da música. Os outros 5 livros é para quem conhece um pouco da métrica latina, a quantidade da métrica, etc. É um livro muito técnico, por isso quem não é esperto em métrica latina, não recomendo muito a leitura. Agora, quem quiser conhecer um pouco de métrica latina, que é bem diferente da nossa métrica em português, né? O ritmo latino das palavras é bem diferente do nosso.
praticamente não vão entender nada, né, quando ele falar da métrica latina nos 5 primeiros livros. Mas o livro sexto, sobre a música, né, ele fala, é um pouco mais compreensível para nós. Então Agostinho escreveu, durante esse período, né, que ele estava ali esperando o batismo e um pouco depois do batismo, o livro sobre a gramática e o livro sobre a poesia, o livro sobre a música, relacionados com aquela parte que se chama ritmo. Escrevi esses 6 livros quando já tinha sido batizado ao voltar da Itália para a África, uma vez que em Milão eu só tinha começado a lidar com essa disciplina. Quanto às outras 5 disciplinas, né, ou seja, das 7 artes liberais, ele só conseguiu terminar essas 2. Quanto às outras 5 disciplinas, também aí começaram, ou seja, Agostinho começa em Milão a escrever sobre as outras 5 disciplinas: a dialética, a retórica, a geometria, a aritmética e a filosofia. Só ficaram os princípios que, no entanto, também perdi, mas acredito que alguém os tem. Né? Então Agostinho ele fala, bom, quando eu estava lá em Milão, e também ao início, quando eu voltei, né, para a Itália, eu comecei a fazer um esboço das 5 disciplinas, da dialética, também é chamada lógica, né, alguns chamam dialético, lógica, quando se fala das 7 artes liberais, né, se fala da dialética ou lógica, da gramática e da poesia, ou música, que é a mesma coisa para os antigos, né, a retórica, a geometria, a aritmética, e aqui Agostinho fala de filosofia. Provavelmente se trate de esboços de filosofia natural, seja de astronomia, de botânica, né? Onde ele falava um pouquinho da filosofia do mundo, né? Tudo que é a cosmologia filosófica, etc. Né? Então são as 7 disciplinas, as artes liberais, né? A gramática, a música, a dialética, a retórica, a geometria, a aritmética e a astronomia, entendida aqui como filosofia, né? Que Agostinho perdeu esses rascunhos. Né? Nós temos uma obra da gramática que é atribuída a Agostinho, mas a gente não sabe se é de Agostinho. Né? Então, por exemplo, se vocês inclusive forem na página do augustinus.it, né, .it, vocês vão ver lá, entre as obras de Agostinho, também a obra sobre a gramática, né, e o texto em italiano, em espanhol, sobre a gramática. Mas é uma obra provável, a gente não sabe se realmente é de Agostinho. Né? As outras, também nós temos os esboços atribuídos a Agostinho. A maioria dos estudiosos duvida, por exemplo, a gente tem uma obra sobre a dialética, atribuída também a Agostinho, mas a gente não sabe com certeza se é a original, né, aqueles esboços, aqueles rascunhos originais de Agostinho. Não sabemos, né? Provavelmente é de algum discípulo que pegou os rascunhos e desenvolveu. Tá? Mas a gente não sabe com certeza se é de Agostinho. Então vejam, em primeiro lugar, Agostinho tinha um projeto de falar sobre todas as disciplinas liberais, as artes liberais. Tá? Que depois ele abandona, porque ele também se dá conta que talvez não é tão necessário estudar as artes liberais para ler a escritura, né? Porque para entender as escrituras, porque tem muita pessoa com poucos estudos e que tem um conhecimento muito profundo das sagradas escrituras, né? Que vem através da oração, sobretudo, que vem através da contemplação. Né? Então essas pessoas tem um dom especial de Deus. Santo Agostinho mesmo vai falar nesse livro sobre a doutrina cristã desses, ele fala no prólogo, que tem um conhecimento profundo das escrituras sem a necessidade de saber algumas regras de interpretação. Né? Contudo, Agostinho fala, bom,
de todo modo, eu quero escrever esse livro para ajudar aqueles que querem compreender as Escrituras, né? Então, o livro da doutrina cristã, ele, digamos assim, está emparentado com esse projeto de Agostinho, projeto remoto, né? De escrever sobre as artes liberais. Coisa que depois ele abandona praticamente já nos primeiros anos do seu sacerdócio, no ano 391, praticamente ele abandona esse projeto de continuar escrevendo sobre as artes liberais, mas ele não abandona o projeto de aprofundar nas Sagradas Escrituras, né? Então, por isso, vem o livro da doutrina cristã. Embora ele abandona esse projeto sobre as artes liberais, ele, na doutrina cristã, não abandona o projeto de estudar as Sagradas Escrituras, né? Então ele engloba esse projeto juvenil, né? Ele incorpora esse projeto das artes liberais dentro do livro da doutrina cristã. Ou seja, em certo sentido, ele coloca toda a sabedoria das artes liberais dentro da doutrina cristã, e Agostinho vai além ainda das artes liberais através do ensino da revelação cristã, da doutrina cristã. Mas existe duas ocasiões que nós podemos chamar de próximas, né? Se aquela era uma ocasião remota, nós podemos falar de duas ocasiões próximas da obra A Doutrina Cristã. A primeira é ajudar o leitor a compreender as Sagradas Escrituras. Esse é o objetivo do livro, né? Ajudar o leitor a entender as Escrituras. E vejam vocês, as Escrituras têm passagens muito difíceis, né? Algumas passagens da Escritura que inclusive nos escandalizam, tá? Então, por exemplo, algumas passagens do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, né? Que a gente vê, por exemplo, a destruição de povoados, de povos completos, né? Passagens imorais da Escritura, passagens obscuras, de difícil interpretação, passagens que às vezes parecem contraditórias entre si, né? Então não é fácil ler as Escrituras, né? Se necessita um pouco estar nesse contexto. Qual é a chave de interpretação das Escrituras? Então Agostinho quer oferecer para o leitor algumas chaves de leitura, alguma ajuda para facilitar a compreensão. E depois também ele quer ensinar um método para entender as passagens difíceis da Escritura, né? Então esse é o objetivo que Agostinho coloca no prólogo da obra A Doutrina Cristã. Só que esse objetivo vai além do que ele queria, né? Se esse foi o objetivo da doutrina cristã, nós podemos falar de outro objetivo, digamos assim, que é o objetivo da divina providência, que através dessa obra de Agostinho, a divina providência reconstruiu, ou melhor, construiu toda a civilização ocidental, né? Eu não digo que a doutrina cristã foi o livro de cabeceira de toda a civilização ocidental, possivelmente não, mas foi um dos livros, né? E os grandes educadores da idade cristã, a partir desse livro de Agostinho, se inspiraram também no livro da doutrina cristã. Então, por exemplo, Isidoro de Sevilha, que foi o que escreveu muito sobre a educação cristã, Isidoro de Sevilha, né? O mesmo Santo Anselmo de Cantuária, né? Ele cita
muitas vezes a doutrina cristã, o livro da doutrina cristã, nós veremos, né, depois a influência da doutrina cristã em outros autores. O mesmo Pedro Lombardo, que escreveu o livro das sentenças, ele começa o livro das sentenças citando a doutrina cristã de Santo Agostinho. Então, ou seja, o livro das sentenças de Pedro Lombardo era o manual de teologia dos escolásticos, né? Então, na Idade Média, a partir do século XII, até praticamente o século... até o Concílio de Trento, praticamente, o manual de teologia era o livro das sentenças de Pedro Lombardo, né? Só depois veio a ser a Suma de Teologia de Tomás de Aquino, né? Mas, em primeiro lugar, foi o livro das sentenças de Pedro Lombardo. E Pedro Lombardo começa o seu livro justamente citando a doutrina cristã de Santo Agostinho, né? Então vejam, foi um livro que, de modo direto ou indireto, foi importante. A Divina Providência, o projeto de Agostinho do livro, ele reconstruiu toda a educação da civilização ocidental, né? Então, diz Agostinho, ali no prólogo do livro A Doutrina Cristã: a respeito da interpretação das Escrituras, existem certas normas que me parecem podem ser ensinadas com proveito aos que se dedicam a este estudo. Assim poderão eles progredir não apenas lendo as obras de outros, que esclareceram as obscuridades dos livros sagrados, mas ainda progredir com os esclarecimentos que eles próprios poderão dar aos outros. Então aqui nesse breve trecho do prólogo, a gente vê dois objetivos de Agostinho, ok? Então quem se dedica ao estudo das Sagradas Escrituras, quem quer aprender a ler as Escrituras, Agostinho espera que esse livro seja de ajuda. Mas não somente a nível, digamos assim, individual, a nível também comunitário, quem quer ensinar as Sagradas Escrituras, ou seja, quem quer ensinar a doutrina cristã, eu espero que esse livro seja de ajuda. Então, esses dois objetivos claros que Agostinho coloca aqui: quem quer aprender a ler, mas também quem quer ensinar a doutrina cristã, né? Quem, em outras palavras, esse livro vai ser útil para quem é aluno e, ao mesmo tempo, para quem é professor, quem é educador, né? Então, em certo sentido, esse livro nos compete a todos nós, né? Nos toca a todos nós, porque através desse livro, Agostinho, ele quer que, digamos, o corpo discente e o corpo docente se imbua da doutrina cristã, do ensinamento das Sagradas Escrituras, né? E um pouquinho para concluir por hoje, nós poderíamos dizer o que é então esse livro, A Doutrina Cristã de Santo Agostinho. Então, podemos dizer que é um compêndio do ensino cristão. Okay? Ele compendia todo o saber cristão. E nós podemos dizer que também ele compendia, ele sintetiza todo o saber clássico anterior ao cristianismo, a cultura greco-latina. Então é um compêndio do ensino cristão, mas também é um compêndio do ensino clássico, da educação clássica. Nós podemos dizer que é um compêndio, né, uma síntese do ensino clássico cristão. Em segundo lugar, também é o manual de exegese agostiniana, como Agostinho lê a Bíblia, né? Como ele interpreta as Sagradas Escrituras, nós temos aqui no livro da Doutrina Cristã. Não é um livro fácil, né? Mas com essa introdução espero que ajude um pouco mais na leitura, né? Talvez não é um livro assim
digamos, para uma leitura espiritual. Eu acho que é um livro mais para o estudo, realmente. Né? Então, talvez o primeiro livro até que sirva um pouquinho para a leitura espiritual, né? O livro primeiro da doutrina cristã. Mas o livro segundo, terceiro e quarto é mais um livro para quem está estudando e quem quer aprender as regras de ensino e as regras de aprendizado, né? Por assim dizer. O livro primeiro é um pequeno catecismo da nossa fé cristã, né? Em terceiro lugar, é o livro da nova paideia. Né? Paideia, no grego, significa formação, educação. Tá? E depois, em quinto lugar, é uma síntese da cultura ocidental surgida com o cristianismo. O cristianismo faz uma grande síntese de toda a cultura ocidental. E o cristianismo purifica a cultura ocidental, melhora, leva a cultura ocidental à sua perfeição, que é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E, finalmente, é um manual também para educadores. Então, todos que somos educadores, eu acho que é interessante esse livro da doutrina cristã, porque é um livro sobre a educação cristã, né, sobre o ensino cristão. O modo de aprender e o modo de ensinar essa doutrina cristã. Então, por isso, assim, para concluir, depois eu abro também a perguntas, caso haja, um pouco o que eu queria propor. Depois ainda falta ainda outros aspectos da introdução, né? A gente vai falar do que trata esse livro, como ele está dividido, etc., e vamos ir aprofundando pouco a pouco ao longo desse semestre, nessas formações, o conteúdo do livro de Agostinho. Tá? Então, bem, eu fico por aqui, abro a perguntas, não sei se tem ainda, se tem alguma pergunta, se queiram fazer. Bom, aí do noviciado acho que está sem o som, não sei se conseguiram arrumar o som, mas deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Desculpe, vamos ver. Permitir aos participantes. Ok, perfeito. Então, ok. Então agora vocês podem. Eu tinha bloqueado aqui, não sei como, mas eu havia bloqueado o som de vocês. Então, vejam se vocês conseguem agora liberar o microfone. Então, vamos ver. Então, tentem... Deixa eu só um minutinho aqui, deixa eu parar um pouquinho a gravação, depois eu